Pelo tempo que viajei no Oriente, vi coisas que meus olhos não creram. Ouvi histórias que meus ouvidos mal puderam acreditar. Senti cheiros que meu nariz, por pouco, não conseguiu suportar. Mas de tudo que eu vi, o que mais me encantou foram as bibliotecas. Bibliotecas. Ah, as bibliotecas! E eu, que pensava que as bibliotecas fossem todas iguais, todas cheias de livros para serem consultados. Mas encontrei no Oriente bibliotecas de todos os jeitos, de todas as formas, que só ao descrevê-las daria uma outra biblioteca. Por isso eu vou ser bem modesta e direi apenas alguma delas para vocês. Em Cubês, além do deserto de Lut, há uma curiosa biblioteca, formada por apenas de livros em branco, pois o povo de lá é analfabeto. As pessoas de Cubês ouviram dizer que folhear livros é algo que traz respeito e nobreza. Por isso, eles construíram uma biblioteca, onde vive cheia dos seus vaidosos analfabetos. Em Arzinga, perto do Monte Ararat, há uma biblioteca com pesados livros de matemática. Leitura que dá muito tédio. Por isso, a biblioteca, muito sensata, ao invés de cadeiras, possui redes, de forma que os leitores podem ceder ao inevitável sono e dormir à vontade. A biblioteca de Volk fica numa enorme e estreita torre, que no seu interior há uma escada em espiral. Ela tem uma longa prateleira que vai do começo ao final da escada, com exatamente um livro em cada degrau. O curioso é que a regra desta biblioteca diz que todo leitor deve começar a ler primeiro o livro do primeiro degrau, depois o segundo, o terceiro e assim por diante. Sendo assim, nenhum leitor ainda conseguiu chegar até a torre aonde está o livro derradeiro. Dizem que o livro derradeiro é o livro da suprema sabedoria, escrito pelos deuses. Mas muitos outros dizem que o livro da suprema sabedoria é apenas um mero livro de piadas. Em Tartária, um país dominado pelo neto do poderoso Gengis Khan, dizem lá que eles não apreciam pessoas que tenham ideias diferentes das suas. Por isso, na enorme biblioteca de Tartária, todos os exemplares são apenas de um único livro: As Memórias e as Ideias de Gengis Khan. Sendo assim, sendo visitada só de quando em quando por um funcionário público que deseja subir de posto. Em Cancheu, a biblioteca foi construída para os guerreiros que perderam seus braços na guerra. Os livros ficam abertos em suportes, de modo que os leitores possam virar as páginas com suas línguas. Sendo assim, para aguçar ainda mais o gosto da leitura, os livros são impressos em papéis de variados sabores, desde a mais forte carne do bode ao mais delicado sabor do pêssego. E assim os leitores não escolhem seus livros por gosto literário, e sim por seu sabor. Já no deserto de Taklamakan, há uma carroça puxada por 2 camelos, que na verdade é uma biblioteca. E seu único funcionário passa o dia todo atravessando o deserto,
de um lado para o outro, recolhendo e emprestando livros. Acontece que nesta carroça há somente livros sobre viagem, e nenhum deles é sobre o deserto de Taklamakan. Sendo assim, os leitores que pegam livros emprestados nesta biblioteca ambulante fazem duas viagens ao mesmo tempo, uma com os pés e a outra com a cabeça. Cristo mesmo teve o fim a biblioteca de Casgar, que só há livros sobre dragões. E para causar ainda mais medo nos leitores, esta biblioteca só funciona à noite, sendo iluminada por velas. Numa noite, um dos leitores assustou-se de tal maneira, derrubando sua vela numa das cortinas, incendiando a biblioteca. Nesta noite, a biblioteca cuspiu fogo pelas janelas, parecendo personagem dos livros, que eram só de dragões. Outra famosa biblioteca que fechou as suas portas foi a Biblioteca de Sinim, por ser perfeita demais. Nesta biblioteca tinha somente livros eróticos, muitos trazidos da Índia, com ilustrações fantásticas, de raríssima beleza. A biblioteca era toda decorada por tapetes, de modo que os leitores, os amantes, podiam ler deitados lado a lado. Mas o que aconteceu é que em poucos anos a população de Sinim aumentou de tal maneira que as autoridades tomaram por bem acabar com a biblioteca. Em Trebisonda, a cidade das Amazonas, lá os livros não eram impressos em papéis, eles eram tatuados nos corpos de belos homens que viviam na biblioteca, esperando para serem lidos pelas guerreiras. Triste mesmo era quando estes belos homens envelheciam e suas peles ficavam murchas. Eles eram queimados. Assim como se faz com livros velhos, roído pelas traças. Já atravessando o rio Tigre, encontra-se a cidade de Bandahar. Lá há uma singular biblioteca, onde os livros são escritos pelos leitores. Todo leitor que entra para ler um livro acrescenta uma frase, um parágrafo, uma página ou até mesmo um capítulo. E assim como as histórias do mundo, os livros não têm fim e são escritos por todos. Encontrei também em Tinos a Biblioteca das Mentiras. Lá não se aceita em suas prateleiras nenhum livro que tenha um pingo de verdade, aceitando somente escritos, livros, folhas, documentos, tudo inventado. Pois, dizem os bibliotecários de lá, que verdades mudam o tempo todo e mentiras são sempre mentiras, sendo assim muito mais honestas e confiáveis. Enfim, neste tempo que viajei no Oriente e de tudo que vi, ouvi, respirei, o que mais me impressionou mesmo foram as bibliotecas. E assim, como as pessoas amam igrejas, praças, bodegas, casas de jogos, o que mais me chamou a atenção de fato foram as bibliotecas.